Olá, eu sou Ivan Barbosa, gestor de fundos de ações no Ártica. Esse ano todo mundo começou com um humor um pouco apreensivo sobre o mercado de ações, mas nós acabamos tendo uma surpresa positiva em janeiro. A Bolsa Brasileira teve um ciclo de alta forte, mesmo sem nenhuma grande novidade na economia nacional. E a explicação mais plausível para esse movimento é que investidores globais estão ficando mais receosos com a economia americana e estão buscando diversificação em mercados emergentes. O Brasil não foi o único país que teve uma alta na sua bolsa, outros emergentes tiveram o mesmo efeito. Mas apesar dessa explicação ser plausível e provavelmente verdadeira, ela ajuda pouco a prever o que vai acontecer daqui em diante, porque as questões principais seriam: daqui a 6 meses, os investidores globais vão estar mais ou menos receosos com os Estados Unidos. Entre os emergentes, vai surgir algum mercado favorito que vai drenar todo esse capital saindo dos Estados Unidos? Ou o fluxo vai continuar sendo pulverizado entre várias geografias? E tem o que acontece aqui no Brasil. Se nós tivermos algum evento de muita turbulência que assuste os investidores internacionais, nós poderíamos ser riscados da lista e esse capital vai para os outros todos emergentes. E diante dessas questões, o impulso inicial é buscar se informar sobre tudo que está acontecendo e começar a gerar hipóteses de futuros possíveis, para a gente conseguir entender qual que vai ser o próximo passo da Bolsa. Mas antes de dedicar todo o tempo disponível para estudar essas questões, cabe a discussão de se é possível chegar a uma conclusão assertiva o suficiente para sustentar teses de investimento. Então eu vou dar alguns passos para trás e começar pela primeira dificuldade que o investidor enfrenta, que é o fato que é impossível reunir em uma mente só todas as novidades do mundo, porque o ritmo que as coisas acontecem é muito grande e o tempo que seria necessário para ler sobre tudo isso é muitas vezes maior do que as horas disponíveis nos nossos dias. Então é necessário equilibrar profundidade e amplitude. Ou nós escolhemos nos manter detalhadamente informados sobre poucos temas específicos, ou nós escolhemos nos manter superficialmente informados sobre uma gama maior de assuntos. E cada uma dessas escolhas tem seus benefícios e seus malefícios. Se nós optarmos por profundidade, isso reduz a incerteza sobre as conclusões alcançadas naquilo que é o foco da nossa análise. Mas, ao mesmo tempo, aumenta o risco de que fatores externos a esse espaço amostral interfiram no que a gente está olhando e mudem a conclusão, tornem a nossa conclusão detalhada e irrelevante, porque alguma coisa externa aconteceu. E para ilustrar esse princípio, imagine que o que a gente quer fazer é determinar a expectativa de vida de um jovem de 20 anos. Uma abordagem é colocar ele no melhor hospital disponível, aplicar todos os exames médicos que a ciência permite hoje, e a gente poderia chegar à conclusão que ele é perfeitamente saudável, que ele vai viver muitas décadas ainda. Se existir um contexto de vida que esse jovem é um soldado sendo enviado para uma zona de guerra na semana seguinte, o risco de morte natural é o menos relevante para ele, é a menor preocupação que ele deveria ter. Então esse foco extremo em uma análise muito detalhada nos fez perder uma amplitude de visão que determinaria os fatores principais nesse caso. Só que por outro lado, se nós privilegiarmos a amplitude de visão, nós geraríamos o problema inverso. Nós reduziríamos os pontos cegos, mas aumentaríamos a incerteza relacionada à falta de detalhes nas análises. Se nós pegarmos esse mesmo problema de determinar a expectativa de vida de alguém, imaginem a abordagem pelo outro lado. Nós poderíamos investigar todo o contexto de vida da pessoa, ver todos os hábitos, garantir que esse jovem não vai para guerra nenhuma, que ele é prudente, não se expõe a riscos, não tem chance de grandes acidentes, e realizar alguns exames médicos básicos. Mas pode ser que essa pessoa tenha uma condição grave, que ainda não manifestou nenhum sintoma, mas que há uma predisposição genética que vai limitar muito a expectativa de vida dela e que seria detectável se nós tivéssemos realizado os exames completos. Então nós sempre ficamos entre esses dois mares, não tem como resolver tudo ao mesmo tempo. Para o objetivo de investir com sucesso, há investidores bem-sucedidos nos dois modais, em análises muito profundas e em análises muito amplas, tentando se manter muito a par de tudo aquilo que está acontecendo. Então não é um problema óbvio de ser respondido, mas o que eu vou fazer é falar sobre o que nós fazemos no Ártica, o comportamento que nós acreditamos que casa bem com a filosofia que nós adotamos e que tem gerado bons resultados para nós. Nós investimos tempo relevante para desenvolver conhecimento profundo só sobre duas categorias de coisas. Uma categoria é conhecimentos específicos sobre empresas que possam se tornar alvos de investimento.
Esse é o coração da nossa atividade, né? Nós precisamos conhecer muito bem onde é que a gente está colocando o capital, né? Então não tem como fugir de entrar em especificidades, detalhes, né, de cada operação que nós estamos avaliando para investir. A outra categoria são temas mais gerais, mas que a gente espera que tenha uma vida útil muito longa, né? Conhecimentos que nós possamos usar repetidas vezes ao longo dos anos, né, nas nossas avaliações de investimento. Por exemplo, estudar a dinâmica de setores relevantes para a economia e que tenham um comportamento estável, ou estudar casos de negócios passados que possam nos ajudar a entender teses que nós estamos analisando agora ou situações futuras. Nós acompanhamos tendências tecnológicas de desenvolvimento lento, mas que possam ter mudanças muito transformacionais e permanentes sobre certas indústrias. Nós gostamos de ler sobre história, tanto de empresas quanto de países, porque isso expande o nosso imaginário do que são as possibilidades, né, de rotas, né, do que a gente está vendo hoje, e aumenta a chance de a gente detectar hoje alguma coisa que já aconteceu parecido no passado, né, que aí nos dá uma visão mais afunilada de quais são as possibilidades que podem acontecer hoje. Todo esse esforço é na direção de formar o que os psicólogos chamam de massa perceptiva, que é o conjunto de todo o seu conhecimento, suas memórias de situações específicas, na sua experiência de mundo, que permite que você reconheça rápido algum padrão ou que você entenda rapidamente uma situação complexa, mas que é muito parecida com alguma coisa que você já gastou muito tempo analisando no passado. Esse mecanismo de alavancar esse conhecimento dormente, né, na sua cabeça é o que os médicos bons usam para diagnosticar rápido algum paciente que aparece na frente dele com um problema. Ele não vai estudar toda a história da doença na frente do paciente. Ele já tem isso acumulado no cérebro dele, e quando algumas coisas, né, se ligam ali, alguns fatos são marcantes daquele tipo de problema, ele pega rápido o que está acontecendo com o paciente. No caso dos investimentos, é muito difícil a gente ter uma intuição perfeita que nos leva muito rapidamente à conclusão final da análise, mas essa intuição ajuda muito a fazer a triagem daquilo que a gente vai olhar. A gente tem um certo faro de quais são as oportunidades que podem ser boas e, portanto, merecem ser estudadas a fundo para a gente confirmar se de fato tem a chance de ser um investimento rentável. A outra parcela do nosso tempo, o que nos resta, é dedicado sim a nos manter atualizados sobre o que está acontecendo no mercado, né? Porque em algum grau você precisa fazer isso. A gente não pode ficar preso numa caverna estudando só temas atemporais, né? Porque, querendo ou não, né, tem a questão de pegar a rota correta do que está acontecendo hoje e o que vai acontecer nos próximos anos. Mas nós fazemos uma triagem bastante rigorosa de o que pode ter um impacto grande ou duradouro antes de dedicar muito tempo aprofundando nosso conhecimento naquilo. Coisas que nós vamos ter interesse de atualidade são novas leis que possam ter um impacto muito grande em indústrias alvos de investimento, declarações de guerra, grandes acordos comerciais, mudanças políticas severas, grandes novidades tecnológicas. São coisas assim. A gente não vai gastar tempo assistindo a qualquer entrevista com políticos, mesmo que os políticos sejam presidentes de seus países. A gente não vai ficar destrinchando detalhes de relatórios macroeconômicos que são rotineiros, né, que toda hora tem um novo, ficar lá olhando cada vírgula. Não vamos ficar investigando possibilidades sobre evoluções de intrigas políticas corriqueiras, porque isso até pode ter algum valor, mas a gente entende que tem pouco valor no longo prazo e é um conhecimento efêmero. Você gasta muito tempo desenvolvendo, né, um conhecimento sobre algo que não é replicável, que você não vai usar outras vezes no futuro. E nós gostamos de conhecimento que possa ter retornos compostos, né? A mesma coisa que a gente busca para os nossos investimentos, nós queremos que as nossas memórias também produzam retornos compostos. Então a gente gosta de dedicar mais tempo à primeira classe de conhecimentos. E sobre as atualidades, a nossa lógica é manter o radar ligado. A gente precisa ter uma preocupação de fundo com tudo aquilo que está acontecendo, mas nós vamos nos mobilizar para entrar em mais detalhes só quando a gente notar que alguma coisa mais relevante aconteceu, né? Só quando aparecer uma luzinha vermelha piscando, né? Se for algo muito usual, muito corriqueiro, assim, nós acreditamos que existe um uso melhor, né, para o tempo da equipe. Bom, então essa limitação de tempo é a primeira grande dificuldade, né, que nós enfrentamos, né, para investir. Mas existe ainda uma segunda, que além de nós termos a velocidade de absorção de informações limitada,
Nossas mentes também não são capazes de prestar atenção em muita coisa simultaneamente. Então você vai acumulando memória, mas você não consegue considerar tudo aquilo que você tem memorizado ao mesmo tempo, né? Nós temos um limite de atenção. É como se você estivesse montando um quebra-cabeça, né, e você não consegue memorizar os contornos de todas as peças. Você decora 2, 3 peças e vai escaneando cada uma das outras em busca do encaixe, né? E aí, quando você acha um encaixe, você decora mais 2, 3 peças e assim por diante. Se nós fôssemos capazes de memorizar os contornos de todas as peças, você poderia olhar uma vez só cada uma e sair juntando depois. Mas, infelizmente, nossas mentes não são tão eficientes assim. Uma pesquisa da década de 50 dizia que o número de informações que o cérebro humano médio consegue manter, né, disponível ao mesmo tempo é entre 5 e 9. Eu não sei se é muito relevante essa precisão no número de coisas, mas o fato é que são poucas coisas. E essa limitação de memória de trabalho tem um impacto muito grande em análise de investimento, porque a nossa dificuldade usual não é a complexidade da relação de um fator só, não é o efeito que um fator só produz sobre o investimento. É que um investimento está sujeito à interferência de N fatores, uma quantidade muito grande, né? E é difícil você priorizar o que você olha e construir a hierarquia do que é mais impactante e o que é menos impactante, né? Então, essa limitação de não conseguir considerar muitos fatores ao mesmo tempo pesa em análise de investimentos. E nós temos que recorrer a algumas táticas, alguns métodos para contornar essas limitações cerebrais. A primeira tática é quebrar um problema complexo em vários problemas menores. Então você dá um foco específico em um problema menor, resolve ele, tira uma conclusão simples e aí você condensa de novo cada uma dessas conclusões simples, né, para chegar na conclusão que você quer. A dinâmica é a formação de uma lógica piramidal. Você quebra o problema principal em 3, aí esses 3 problemas são mais fáceis, você resolve esses 3 problemas e depois volta para um só. Para tornar mais ilustrativo como é que isso funciona, imagina que você tenha que somar 20 números. Ninguém tenta somar os 20 ao mesmo tempo. Geralmente você forma pequenos grupinhos. Se você agrupar de 2 em 2, você vai fazer 10 somas de 2 algarismos e depois você vai fazer mais 5 somas de 2 algarismos e assim por diante. Você vai formando uma pirâmide de somas até você chegar na soma final. Então essa lógica de construir uma pirâmide de argumentos é o que costuma se fazer para lidar com problemas complexos. Só que mesmo com essa técnica de condensando os dados e organizando essas estruturas piramidais, as nossas mentes conseguem lidar só com pequenas pirâmides. Se a pirâmide fica muito grande, você começa a ter muitas camadas, começa a ter confusão, você começa a estar sujeito a falhas de raciocínio. Então a gente precisa usar uma outra ferramenta, que é externalizar a nossa memória de trabalho. Ou escrevendo, ou criando diagramas, você precisa colocar no papel, em alguma coisa visual que esteja prontamente disponível, né, para você conseguir trabalhar com mais elementos de uma vez só. Você não consegue mantê-los, né, em suspensão na sua mente, mas você consegue mantê-los na sua mesa, ali na sua frente e trabalhando com isso. E essa técnica de externalização de memória multiplica muito a capacidade humana de lidar com questões complexas. Que é uma conclusão que já é sabida há milênios, né? Escrever é uma das melhores formas de utilizar todo o potencial da intelectualidade humana. Mas apesar de ser um conhecimento muito antigo, eu sempre acho que se dá pouca ênfase para isso. Eu acho que essa é uma estratégia fácil de implementar, né, e muito, muito poderosa. Assim, a diferença de consistência, de qualidade do raciocínio escrevendo ou só pensando de cabeça é muito grande. Então nós buscamos escrever durante todo o processo de análise de investimento. Nós tomamos muitas notas, né, tomamos cuidado de condensando essas notas em algumas etapas, até chegar na nossa conclusão final, que é com um memorando, explicando por que a gente tomou uma decisão ou outra. Mas notem que, apesar dessas técnicas serem muito boas, funcionarem, né, condensação de informações em blocos menores e depois organização desses blocos menores numa estrutura piramidal e externalização do seu memória de trabalho, tudo isso funciona muito bem e é muito bem conhecido, mas também é extremamente trabalhoso, demanda muito tempo e esforço. Então a maioria das pessoas que não são investidores profissionais não tem condições de se dedicar integralmente para ficar fazendo tudo isso. Então elas recorrem ao melhor atalho disponível, que é confiar nas opiniões de especialistas
e assumir que aquilo que ganha a atenção pública, o que está em mais evidência na mídia, é o que está acontecendo de mais importante. E mesmo com as melhores intenções, né, se os especialistas, os jornalistas fossem 100% bem intencionados, eles precisam formatar as mensagens que eles querem passar para o público em um discurso bastante simples. Eles não têm espaço para ficar dando todos os detalhes e fazer todas as ressalvas que seriam recomendáveis sob um rigor analítico maior. Porque o público quer se informar em 15 minutos sobre o que está acontecendo e quer reter algumas frases, né, na memória que sejam as conclusões principais daquilo que está acontecendo. Porque eles têm outras coisas para fazer, tem outras profissões, outros focos. Né? Eles não querem passar por longas estruturas analíticas, piramidais de centenas de páginas. E isso gera alguns problemas. O primeiro deles é que o discurso que se torna predominante, né, o discurso principal da época, não necessariamente é eleito por critérios analíticos e racionais. Ele pode ser eleito por critérios estéticos. É o discurso mais elegante e que parece compatível com a realidade. Mas a elegância conta muito, né, porque o compatível com a realidade dá muito trabalho de verificar. Então, às vezes, um discurso que é muito simples, né, e verossímil, né, vai se espalhando e, à medida do tempo, mais e mais pessoas vão repetindo os mesmos argumentos, aí forma uma câmara de eco e, em determinado momento, a maior parte do mercado adota a mesma opinião e faz o mesmo discurso. O segundo problema é que nós temos um viés inevitável de achar que aquilo que nós estamos pensando agora, né, o foco da nossa preocupação atual, é muito mais importante do que é de fato, se nós fôssemos capazes de prestar atenção em tudo ao mesmo tempo. Então nós amplificamos ainda mais esse discurso predominante. Então a consequência é que sempre surge ali um discurso simples e elegante, esse discurso se torna o centro das atenções, ele é amplificado algumas vezes e ele começa a direcionar as decisões de investimento, tanto de investidores individuais quanto profissionais. Os profissionais não são imunes disso. E forma uma dinâmica, um padrão de movimento que o mercado financeiro sempre tem uma narrativa predominante que você consegue comprimir em 5, 10 minutos e isso começa a fazer preço no mercado. Né? As pessoas estão considerando que aquilo que é o mais importante que está acontecendo e começam a comprar ou vender com base nisso. Quem acompanha o mercado financeiro por algum tempo vai ver isso de maneira bastante clara, que tem esses ciclos marcados. Surge uma narrativa nova, aí ao longo do tempo ela vai ficando velha, vai começando meio que não explicar o que está acontecendo agora, aí aparece uma nova narrativa, aí ela fica por um tempo também e assim por diante. E quem tiver a curiosidade de fazer uma análise retrospectiva, vai ver que a assertividade dessas narrativas não é boa, se erra muito. Mas mesmo com a taxa de acerto muito baixa, as pessoas sempre estão prestando atenção nessas narrativas, porque, enfim, não tem muito como fugir disso. Assim, vem dessa dificuldade que a maior parte não tem como dedicar tempo, né, e o discurso mais bem feito ali, com marketing melhor, acaba ganhando tração e assim vai. Então, assim, não é um problema fácil de lidar, e é isso que acaba gerando os movimentos pendulares dos mercados. Né? Por isso que tem os excessos. Em algum momento o argumento fazia sentido, mas ele é levado até uma distância maior do que seria prudente, e aí o mercado ou fica muito caro ou fica muito barato em um momento. Mas aí o que a gente precisa pensar é como é que a gente lida com tudo isso. Né? Agora, a gente está num cenário complexo, né, com vários pontos subjetivos, muitos fatores externos interferindo no nosso mercado, né, e a gente acabou de chegar à conclusão que tentar saber tudo o que está acontecendo e ficar criando hipóteses de como é que a bolsa vai se comportar no curto prazo é um esforço fadado ao fracasso, porque existem hipóteses factíveis apontando para todas as direções, né, e mesmo que você conseguisse saber a sequência dos fatos, você nunca vai conseguir saber o ritmo, né, de evolução desses eventos, quando as coisas vão acontecer, né, e qual que é a extensão do impacto de cada uma dessas coisas. Então é impossível prever mercado financeiro no curtíssimo prazo. O que a gente faz? Né? A nossa abordagem é identificar quais são os pontos de maior incerteza e, ao invés de ficar tentando prever o que vai acontecer nesses pontos, né, nesses eventos às vezes binários, como é o caso das eleições brasileiras, nós tentamos ficar longe. Nós nos posicionamos em investimentos que dependam menos dessas coisas que nós não conseguimos prever. E buscamos nos posicionar de acordo com coisas que nós temos maior assertividade, que nós conseguimos prever. Isso porque os investidores sofrem os maiores prejuízos quando eles têm uma convicção muito grande em alguma hipótese que depois se prova falsa.
Então, se alguém apostar que determinada pessoa vai ganhar a eleição, né, e escolher lá a ação que mais vai se valorizar, se ele estiver certo, né, ao mesmo tempo você está se expondo ao risco de estar errado e perder dinheiro, porque você fez uma aposta que era muito, muito dependente desse resultado binário. Né? Então, nós preferimos a rota de admitir ignorância e evitar riscos. Né? Essa é uma abordagem que nunca levou ninguém à ruína, né? E nós acreditamos que é mais importante você preservar o capital sob gestão num ambiente de muita incerteza do que fazer apostas arriscadas e correr o risco de estar errado e perder muito dinheiro que você não recupera depois, né? Porque você vai ter sido provado errado e a situação não vai se reverter. O que nós acreditamos que vai nos trazer bons resultados nesse período difícil é manter esse foco mais técnico, nos dedicar às análises que têm maior chance de assertividade. São as dinâmicas microeconômicas de cada negócio que nós estamos olhando, né, e alguns pontos no cenário macro que nós conseguimos ter clareza. Por exemplo, eu não sei o que vai acontecer com a geopolítica global, mas é muito provável que ela não fique mais tranquila ao longo do ano. A gente está vindo num ritmo de escalada longo, né, e é provável que continue tudo muito turbulento. Né? Então é provável que os mercados de renda variável continuem voláteis. Volatilidade é conhecida, a gente só não sabe para qual direção que vai. Né? Mas nós preferimos, né, só guardar essa informação, né, ir criando visões, né, o mais assertivas possíveis sobre cada oportunidade de investimento que nós temos diante de nós e operar de acordo com a estratégia tradicional, que é alguma coisa ficou muito barata, compra, ficou muito cara, vende, sem tentar especular o que vai acontecer com o fluxo de capital internacional, ou com a política, ou o preço das commodities, coisas que podem fazer com que um preço que a gente julga que está errado, vamos supor que está barato demais, fique mais barato ainda. Essa é sempre a provocação, né? Está barato, mas sempre pode ficar mais barato. É verdade, pode, mas no longo prazo, se você compra alguma coisa muito barata e você está certo no operacional, se a empresa continua dando bons resultados, em alguns anos o preço vai convergir para os resultados. O preço não vai ficar barato para todos sempre, você vai ter uma oportunidade de saída. Então esse tipo de estratégia que nós preferimos implementar. Claro que isso não evita que o nosso portfólio esteja sujeito às oscilações de preço no curto prazo. Se a bolsa cair de uma hora para outra, as nossas ações vão cair junto, né? Não tem muito o que fazer. Mas ao longo dos anos, nós aprendemos a só nos preocupar, nos incomodar, quando os lucros gerados pelas nossas empresas são muito piores do que nós prevíamos. Se ficar dentro do plano, ótimo. Se tivermos surpresas positivas, melhor ainda. Se a operação começar a ir mal, aí sim é um problema. Agora, a variação de preço, né, na maior parte dos casos é meio aleatório. Né, e você ficar tentando explicar essas variações aleatórias é uma armadilha de atenção. Você gasta tempo e não chega a conclusão nenhuma. Essas coisas acabam se provando, em sua grande maioria, serem só ruídos que não importam no longo prazo, mas ficam ali drenando o seu tempo, né? Tirando sua atenção daquilo que importa, né? num panorama mais longo. Então, isso que a gente sempre tenta fazer aqui, manter o foco naquilo que a gente sabe que é conhecível e as coisas que são impactantes, mas não são conhecíveis, o melhor que nós podemos fazer é nos preparar para reagir rápido, né, e da melhor maneira possível à medida que essas coisas se desenrolem. Né? O esforço de tentar prever aquilo que é imprevisível é um esforço desesperado, tende a ser bastante infrutífero. Então é isso que a gente sempre fez ao longo dos anos, e um benefício da experiência é que ter saído vivo e bem de algumas situações parecidas te dá mais confiança para operar tranquilo em novas situações turbulentas. Né? Então agora, apesar da bolsa estar subindo, estar nas máximas históricas, nós estamos nos preparando para turbulências no mercado brasileiro. A gente acha que vai acontecer. Se for para cima, ótimo, né? Aí nossa preocupação nem era necessária, mas se as coisas começarem a chacoalhar, nós vamos interpretar essas variações de preço como oportunidades de compra e de venda. Né? Então essa tem sido a nossa abordagem, né? E vamos ver o que acontece ao longo do ano. Muito obrigado e até a próxima.